Olha que vida abençoada que você tem. Olha quantas coisas bacanas que você tem. Você precisa primeiro se perdoar. Você precisa se amar para que o outro possa te amar. Você é muito competente. Veja só seus ganhos aqui e ali. Você pode se autossuperar e cada vez mais ser melhor e melhor e melhor. Abençoe o dia. Pense sempre pelo lado positivo da coisa. São frases que, num processo psicanalítico, não servem para nada. Na verdade, até atrapalham. Porque você vai perceber, quanto mais você tenta estimular, maior a resistência em caminhar no processo. Por isso que eu brinco que eu faria uma palestra desmotivacional, indo na contramão disso que está tão em moda hoje em dia, que é motivar todo mundo. Esse vai ser o assunto da aula de hoje, Freud do Zero. Pessoal, a gente está aqui, Compreender Freud, já que você dá, capítulo 10, chamado A Eficácia da Psicanálise, um benefício secundário. Mas antes de entrar nesse capítulo, gostaria de falar um trecho que está aqui nesse livro do Bruce Fink, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, em que ele traz logo na introdução uma brincadeira assim que faz muito sentido com o contexto que eu estou trazendo aqui, que é o seguinte. Ele faz uma pergunta, né? Quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada? Só um, mas a lâmpada precisa realmente querer mudar. Parece que tem isso, né? A questão da cura, a questão da melhora, de se livrar do sofrimento, parece que carrega essa dimensão de você precisa querer isso também. Então queira isso, então isso vai ser possível. E na sequência ele coloca assim, a abordagem de Lacan, e eu coloco aqui a de Freud também, pelo menos no contexto desse capítulo, difere radicalmente disso. É claro que o paciente não quer realmente mudar. No fim das contas, ninguém quer mudar. A pessoa parece que busca uma ajuda, mas não para mudar a si, mas mudar todo mundo em volta dela. O seu sofrimento, o seu sintoma foi uma construção que levou assim anos e foi muito trabalhoso. O sintoma é uma forma de conseguir lidar com as angústias do próprio processo de desenvolvimento, formação da personalidade, de relação com o outro. E de alguma forma, como foi muito caro montar isso, muito trabalhoso, não exatamente a pessoa vai querer se livrar de tudo isso. Eu lembro muito nessa hora de um trecho da Paixão segundo GH, da Clarice Lispector, que ela fala de uma terceira perna, que por um lado é uma terceira perna que atrapalha para andar. Então vamos nos imaginar com 3 pernas tentando andar, o quanto seria confuso, né? Nós que somos bípedes. E ao mesmo tempo, assim, a terceira perna atrapalha, mas e se eu tirar essa terceira perna? A fantasia de cair e não conseguir andar. Então, antes andar mais ou menos com 3, do que andar bem, mas ter o risco de uma queda com 2. Né? Antes mal acompanhado do que só. A gente pode pensar dessa forma. Entrando agora no Jacques Sedar, ele faz uma citação do Freud no começo que diz assim: não há nada mais oneroso na vida que a doença e a tolice. E vai dizer mais embaixo assim: a ineficácia do psicanalista diante de toda tentativa de cura. Freud percebe muito cedo, em certos casos, a recusa da cura. E com isso a própria ineficácia da psicanálise e, portanto, do psicanalista. Não é à toa que Freud disse que a psicanálise, né, é uma das profissões impossíveis, porque você teria uma pessoa que busca uma cura, mas ao mesmo tempo uma recusa a essa cura. A resistência faz parte de todo o processo, né? Por isso que eu disse lá atrás que ela não é nossa inimiga, num certo sentido, porque ela vai balizar muito no processo. E diz mais embaixo, em seu ceticismo metodológico, ele é obrigado a constatar a eficácia muito relativa da análise adiante da neurose, que poderia, por fim, ser designada sob o termo doença humana, ou de mal-estar fundamental inerente à própria cultura. Então, parece que a neurose é uma doença que é inerente à nossa própria cultura, à nossa própria passagem do mundo animal para o mundo humano, cultural. É o que o Lacan vai dizer assim, que o inconsciente é a verdadeira doença mental do ser humano. Tem uma pegadinha aí, obviamente. E uma outra coisa que você coloca assim, não é possível curar, né, se curar do próprio inconsciente.
Então parece que estamos um pouco fadados a ficar nesse lugar, afinal, inconsciente, não dá para se livrar dele. Aí vai trazer algumas coisas, virando a página, sobre a análise do homem dos ratos, em que o Freud, pensando na aula anterior sobre a questão da livre associação de ideias, da atenção flutuante, ele deixa o paciente livre para decidir o começo, como é que a coisa vai ser feita. Então isso é uma postura que já mostra muito para onde vai a psicanálise, né? E por que muitas pessoas que procuram análise estranham assim, como é que eu chego aqui, você que é um profissional, você que, sei lá, é renomado, foi minha indicação, eu vou te pagar e você vai querer então que eu diga qual é o caminho que eu vou seguir? Então se for fazer isso, eu faço em casa. Então tá bom, faz em casa, né? Então de alguma forma o analista ele fica no lugar de uma provocação, né? Provocar a ação. Vamos começar a fazer isso. E vai dizer aqui, ó, Freud procede desse modo porque ele tem consciência de que a psicanálise abre um campo para a possibilidade de reconhecer que a entrada na doença é uma escolha subjetiva do paciente. Então a doença, daquilo que o paciente sofre, seus sintomas, o repertório de sintomas, foi uma escolha, foi assim que a pessoa entrou na sua doença, veio por uma escolha, ele se posiciona nesse lugar. Aí vai dizer aqui, do caso Dora, que a Dora chega em determinado momento, abandona o processo, ele fala, se sente como um empregado doméstico despedido, e ele fala então, que nesse texto ele menciona pela primeira vez o benefício secundário da doença. Em outras palavras, é assim, por mais que haja sofrimento, algum ganho tem. Ninguém fica num sofrimento se nada ganha com isso, né? O princípio do prazer ainda está presente também, algum tipo de ganho tem nisso. Fica uma mescla aí de um desprazer, de um sofrimento e de um ganho, coisas que eu vou falar num vídeo futuro sobre o lugar que o Lacan vai chamar de gozo, né? Fica um lugar um pouco confuso, assim, de por um lado um desprazer, mas tem um prazer aí, né? Se você pegar, por exemplo, toda essa história começa no Homem dos Ratos, em que ao descrever um castigo horrível, né? Que você coloca os ratos num balde e coloca a pessoa sentada sobre esse balde sem roupa e esquenta a base do balde e esses ratos têm que fugir, e só tem um único lugar que pode fugir todos esses ratos, e o rato vai subir ali, entra pelo ânus e vai comendo, corroendo todo sujeito. E aí então o Homem dos Ratos ele fica horrorizado, dizendo que horror se isso acontecesse com o meu pai, mas o Freud percebe no canto da boca um leve sorriso, né? Que assim, um prazer no sofrimento que ele mesmo ignora. Então reparem quantas vezes as pessoas falando dos seus sofrimentos, parece que elas estão ali, é quase uma testada, você olha o quanto eu sofro. Ah, mas eu sofro mais ainda, você acha que você sofre, olha isso daqui que eu tenho. É como se fosse, sei lá, declaração de renda, assim, ó, eu tenho mais sofrimento do que você. E aí caminhando, ele traz uma citação que eu vou precisar pegar boa parte, porque olha quanta coisa tem aqui na página 157. Aquele que cai curado, o doente, choca-se, para sua grande surpresa, com uma forte resistência que lhe ensina que o doente não tem tão formalmente, tão seriamente quanto parece, a intenção de renunciar à sua doença. Os motivos do ser doente começam a despontar desde a infância. A criança ávida de amor e que compartilha com pouca vontade com seus irmãos e irmãs a ternura de seus pais. Que é isso, né? Quando chegam os irmãos, você tem que compartilhar uma coisa. Por mais que você ame seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, um dia você odiou porque esse ser chegou para atrapalhar a sua dominância na cena. Por mais que você fale, não, mas eu amo demais meus irmãos, eu tenho até foto, o quanto eu era super apegado. Via a formação reativa, né? Para não destruir o objeto, você é para o lado oposto. Mas o impulso originário sempre é esse, afinal está perdendo um lugar. Aí diz assim, então, dessa ternura, aí para aqui, então, com pouca vontade com seus irmãos, a ternura de seus pais, percebe que essa ternura lhe é dirigida por inteiro, se por causa de sua doença os pais ficarem preocupados. Essa criança conhece então o meio de solicitar o amor dos pais e usará assim que tiver à sua disposição material psíquico capaz de produzir um estado mórbido. A aparência de objetividade, de não desejado, de estado mórbido, do qual o médico encarregado é obrigado a se tornar fiador, permite a doente, sem remorsos conscientes, o uso oportuno de um meio que lhe virá
que ela virá a ser eficaz na infância. Não, que ele vira, desculpa, ele errado. Então, vou ler de novo. Sem remorso consciente, o uso oportuno de um meio que ele vira, né, viu no passado, ser eficaz na infância. O que mais tem aqui? Aí você pega aqui um ponto que a gente pode pensar na neurose muitas vezes como uma fixação num ponto infantil, assim. Então, diante de uma situação atual, aqui em 2019, que você poderia lidar de maneira atual, você está lá na relação do seu trabalho com alguém, com o chefe, uma figura de poder, uma figura, sei lá, de amizade, e diante de uma situação que causa angústia, ao invés de você lidar da forma que tem que ser lidado naquele momento, você regride, retoma uma forma de lidar infantil e que te trouxe benefícios, e então se comporta dessa maneira sem que perceba que está dessa maneira. Então, de alguma forma, eu penso dessa forma, né? Nós somos seres, né? A nossa infância está presente na nossa história, né? Nós temos todas as idades em nós. Então, eu estou aqui em 2019, mas todas as idades estão comigo. E eu entendo que uma resposta de momento atual aqui, para que eu possa triunfar na resposta e evitar a angústia da situação, com um confronto com uma figura nova, pensando na estrutura da transferência, eu arremeto a uma cena aqui em que a solução foi possível. Eu vou pegar emprestado um raciocínio que o Reich traz das couraças, que inclusive eu posso ter comportamentos físicos, inclusive, né, a modificação de voz, uma coisa que eu já vi várias vezes em casos clínicos e de amigos, entre aspas, mas tinha uma pessoa que eu conheci, né, que eu atendi, e que em certas situações com figuras de autoridade, essa pessoa modificava a voz para uma voz infantilizada, cheia de diminutivos, né? E é uma voz levemente infantil e sedutora que com essa voz conseguiu o que queria. E quando mudava de assunto, sem ser com relação a essas figuras, a voz voltava a ficar, entre aspas, normal. Então você via esse encouraçamento, né, nessa região, pensando por Reich, pensando por Freud também, essa fixação neurótica. E aí tem até interessante, que diz o seguinte, ó. No entanto, esse ser doente é produto da intenção. Então veja só, os estados de doença são, como regra, destinados a uma pessoa. Então veja que essa regressão dessa pessoa que eu descrevi, de infantilizar a voz e os diminutivos, era direcionada a uma pessoa específica. Ou uma pessoa que representa uma pessoa específica em termos transferenciais, né? Os estados de doença são, como regra, destinados a uma pessoa de tal modo que eles desaparecem com o afastamento dessa última. Então, quando não tinha essa pessoa nas descrições que essa pessoa trazia, ou não estava encarnado nesse lugar, desaparecia essa característica sintomática dessa voz, dessa fala infantilizada. Né? Aí vem então o trechinho que eu vou usar na minha palestra desmotivacional. Por isso, todas as suas garantias dizem que é apenas uma questão de vontade. Todos os encorajamentos e todas as invectivas não são de nenhuma utilidade para o doente. Deve-se primeiro tentar convencê-la por si mesmo, pelo desvio da análise, da existência da intenção de sua doença. Esse é o grande ponto, e aí, mais uma vez, né? Por que a psicanálise é uma profissão impossível? Porque o paciente ele vem com sofrimento, e um grande ponto na análise é ele poder se dar conta que ele é responsável, né? Que tem uma intenção nessa doença. Essa doença não está ali à toa, esse sofrimento não está ali à toa, não foi o outro que colocou para essa pessoa. E sim, essa pessoa se localiza nesse lugar. Aí, mais para frente, ele vai colocar que o paciente perguntar sobre a origem disso. Aí vai trazer até um exemplo na página 158, da Elizabeth von R, da paciente que não conseguia manter em pé sozinha, né? E aí ele fala assim, ao longo da análise, observou que suas dores mais violentas se situavam no lugar de sua coxa, em que seu pai apoiava, na época, sua própria perna, na época que trocava suas bandagens. E assim, vai dizer assim, naturalmente, a origem das dores é psíquica, ela está ligada a uma representação que Elizabeth tem de si mesma. A histérica, diz Freud, sofre principalmente de reminiscências, isto é, de lembranças, de representações, de encenação de si mesmo. Aí, ele está colocando então que, voltando até uma das primeiras aulas que eu trouxe aqui, então veja como a pessoa ela se introduz nesse sofrimento,
né? Ela tem uma intenção na doença, essa intenção é direcionada a uma pessoa específica na fantasia e traz o seguinte, ó, nossa posição, no 159, nossa posição psíquica é determinada, ela é encarcerada pelo lugar em que somos colocados, ou pelo lugar em que nós nos colocamos e no qual continuamos a nos colocar por obediência ao Pai, ao grande homem e eventualmente ao analista, se ele for tomado por um grande homem. Então, é interessante isso porque a gente pode pegar emprestado também algumas das ideias, né, que você vai encontrar na Maud de Manoni, na Françoise Doutor, no Lacan, num antropólogo chamado Lévi-Strauss, que vai dizer sobre essa questão das nomeações e o lugar que as nomeações te colocam dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, está dizendo assim, ó, essa posição psíquica, né, não só a questão da construção do sintoma, mas também o lugar que a pessoa é colocada através da linguagem do outro, né? Tu és isso. Então você é colocado num lugar, mas você não é obrigado a ficar nesse lugar. Na verdade, a pessoa fala com relação a você apontando para um lugar, mas você tem que se descolar desse lugar e escutar de um outro lugar, responder de outro lugar. Mas a nossa tendência neurótica é justamente responder desse lugar que o outro fala, direciona e nós entendemos que é para nós, sem entender que é transferencial também, porque as falas são transferenciais. O analista é aquele que vai conseguir pular fora desse endereçamento transferencial. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, você tem lá o pai vai embora de casa, o pai falece, o pai é um alcoolista, meio que inválido na família, e a mãe diz para o filho, você agora é o homem da casa. Isso localiza a criança no lugar. Isso exige uma maturidade de uma criança que escuta isso. Se isso vai sendo repetido, por um lado um lugar impossível, por outro lado um lugar muito sedutor, que é um lugar, né, mais à frente, mais maduro, e a criança tem esse desejo. Mas depois paga o preço de ficar eternamente nesse lugar, né, de filho e ao mesmo tempo do homem da casa. E aí ele não pode sair dessa casa por conta da culpa de deixar a mãe, a irmã, os irmãos ali, né? Ou mesma coisa a mulher, enfim. Então o Freud, então, na sequência ele coloca que o Freud percebe na sua própria análise, né, a intencionalidade da doença, e vai, aquele trecho que a gente falou logo no começo, né, o acesso histérico não é uma descarga, e sim uma ação. Né? Não estou só descarregando, é uma ação que conserva o caráter original de toda ação, ser o meio de reproduzir o prazer. Então, de alguma forma, nessa doença, nesse lugar que ocupa e que se queixa e que sofre, existe a obtenção de prazer. Né? Desse modo, tem um acesso de sono. Aí tem uma parte assim, desse modo tem um acesso de sono os doentes aos quais algo de sexual foi infligido durante o sono. Eles adormecem novamente para viver a mesma coisa, frequentemente provocando desse modo o desvanecimento histérico, e por aí vai. Lembra um trecho aqui que o Lacan fala em que quando nós temos um sonho real demais, que seria desprazeroso, nós acordamos para continuar sonhando. Ou seja, acordado, estamos sonhando nesse amortecimento da realidade que criamos a partir dos nossos sintomas. Então veja que o sintoma, por isso que eu falei que a doença mental do homem, pegando a frase do Lacan, é o inconsciente, porque nós fazemos essa clivagem, né, da realidade e usamos então uma leitura amortecida a partir do nosso referencial sintomático. Então você acha que eu vou querer perder meu referencial sintomático, afinal minha identidade está atrelada a ele? Pois é, mas ao mesmo tempo é necessário. Então cai na ordem do impossível essa profissão. Então vai colocar sobre a questão da autoanálise, que vai ser muito difícil fazer isso. Ele fala assim, se fosse possível a autoanálise, não haveria doença, seria muito fácil resolver. Então cai naquela história da última aula, o Freud do 0 ao 18, que eu falei do outro necessário. Não adianta tentar falar para você mesmo que não vai resolver, porque você precisa se surpreender com aquilo que você fala. Você vai surpreender falando para alguém. E vai dizer que mais aqui... Aí ele fala assim, como é que vai ser o processo, né? Então, já que fica nessa questão, até coloca aqui, ó, essa doença com efeito é uma doença de transferência, portanto de repetição. Então, inconsciente, uma das formas que o Lacan fala, assim, o inconsciente é a repetição. Então, algo se repete, essa é a nossa doença, a nossa neurose fica repetindo. E ele põe, qual que seria a tarefa do analista, na 160, pois, a de reconduzir ao passado o que surge no presente como real e atual.
ele deve tornar possível que o paciente coloque o carimbo do tempo e a data sobre um passado que não passa, na medida em que ele é intemporal, certo? E mais embaixo ele diz, essa temporalização da transferência e da doença permite reconhecer que o direcionamento ao outro pode ser interpretado segundo duas modalidades. Então, dois pontos muito legais para pensar na clínica aqui. Uma lógica da imputação, ou seja, coloca no outro essa responsabilidade, o lugar que você me coloca, que até parece assim, como você me pede para ter esta posição psíquica, eu consinto e me submeto a ela. E também a lógica da implicação. Eu posso reconhecer que me coloco nesse lugar de oferenda sacrificial por amor por um outro. É por isso, né, que é muito comum você escutar lacanianos soltarem uma frase assim, que Freud não explica, Freud implica. Né? O sujeito se implica na sua análise, se implica no seu sofrimento e cai na famosa qual a sua responsabilidade nessa desordem que você se queixa, a tal da retificação subjetiva. Então é isso, essa foi a nossa aula 19 e até a próxima aula. Bons estudos!